Quem está preparado para receber o que o Senhor tem liberado para a vida de vocês aqui nesta noite? Glória a Deus, porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. E quando nós recebemos, quando nós abrimos a nossa boca, a palavra está sendo liberada. E quando você fala amém, eu recebo, amém, glorifica a Deus. É isso. Sabe por quê? Porque o inimigo quer nos calar. O inimigo não quer que a gente abra a nossa boca. O inimigo não quer que a gente glorifique a Deus. O inimigo não quer que a gente receba aquilo que Ele tem derramado nas nossas vidas. Mas as crianças, elas não têm vergonha de glorificar a Deus. Elas não têm vergonha de subir aqui e falar um testemunho tão lindo como esse, de expor os seus erros, arrepender e poder contar para uma igreja tão cheia daquilo que ela fez, mas da experiência que ela teve de ouvir a voz de Deus. Poucos adultos têm essa experiência, porque não tem um coração totalmente dependente. Ainda acha que pode fazer com a força do seu próprio braço. E em Mateus 18, do 1 ao 4, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais, fala para mim assim, ó, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pai, essa daqui é a tua palavra. Que as minhas limitações não venham impedir o teu agir nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco como o Senhor já vem ministrando ao nosso coração desde que nós chegamos aqui. Pai, que nenhuma distração, Pai, venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que nós possamos ser verdadeiramente transformados. Em nome de Jesus. Amém. Nesse contexto, os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. Mas Jesus, ele usou uma criança para ajudar os egocêntricos dos discípulos sobre aquele assunto. Ele chamou uma criança para mostrar para aqueles discípulos como que você faz para ser maior no reino de Deus. E os discípulos ficaram tão preocupados com a organização de um reino terreno para Jesus. Eles estavam preocupados em construir o reino de Jesus aqui na terra. Porque até então os discípulos estavam o quê? Aprendendo com Jesus. E eles estavam tão focados no reino terreno, que eles esqueceram do propósito do reino celestial. E ao invés de servir de todo o coração, eles estavam preocupados em ocupar posições e prestígios. Será que isso acontece hoje? Dentro das igrejas? Será que existe discípulos assim hoje? Com essa maturidade dos discípulos daquele momento, daquela época? Procurando construir as coisas aqui na terra? Procurando posições, procurando títulos, procurando prestígios? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. É muito mais fácil nós perdermos o nosso foco da eternidade por causa de títulos, posições terrenas. Mas é muito difícil nós nos identificarmos como crianças, frágeis, dependentes, sem status, sem bens materiais, sem títulos.
e sem influência. É muito difícil a gente olhar para nós e entender que Jesus quer que nós sejamos assim. Porque a palavra fala que é quando nós estamos fracos, é que nós estamos... Ele não quer uma fortaleza, Ele quer uma criança. Não uma criança imatura, mimada, pirracenta. E quando Ele fala que Ele quer a gente como criança, Ele está falando da dependência. Ele está falando de um coração puro, de um coração genuíno, de um relacionamento de confiança, de humildade, de fragilidade, de ser autêntico, de ser eles mesmos. A criança subiu aqui, ó, pum, dançou aqui em cima. Gente, ele é uma criança, ele está sendo ele, não foi? Lindo, é lindo. E a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto e a gente vai começando a nos perder nas posições, nos títulos, nas comparações, e automaticamente a gente vai perdendo a nossa identidade, a nossa essência, e a gente fica querendo ser como o outro e esquece que você é único. A gente esquece que o que foi derramado na sua vida é para você e não para você. O que foi derramado em mim é para mim. Isso não é egoísmo, isso é entendimento. Porque nós todos temos o mesmo chamado, mas como nós vamos cumprir esse chamado, é cada um com a sua individualidade, com a sua busca, com o seu dom, com a sua entrega, com a sua renúncia. E nós precisamos entender nesta noite, por que que o Senhor quer nos ensinar, como Ele estava ensinando para aqueles discípulos. Ele trouxe uma criança no meio da roda e falou, tá vendo essa criança aqui, ó? E ele usou a palavra converter. Se você não se converter e ser como essa criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Como que você quer ser o maior no reino, se você nem entrou nele ainda? Porque um coração egocêntrico, um coração que só pensa nas coisas terrenas, não vive o reino, não estabelece o reino aqui na terra, não tem relacionamento genuíno com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos como uma criança, porque a criança, ela tem inocência, ela tem inocência. E quando nós falamos de inocência, era o estado em que Adão vivia antes da queda. Adão era o quê? Inocente. Só que depois da queda, Adão, ele já não tinha mais aquela inocência. E o que significa inocência? Qualidade de quem é incapaz de praticar o mal. Por que que o Senhor quer que nós sejamos como criança? Porque Ele quer que nós sejamos incapazes de fazer o mal. Ele quer que nós sejamos como Ele, que nós venhamos refletir a essência dEle. Por quê? Porque inocência fala de essência. Adão tinha inocência, ele tinha a essência do próprio Deus. Quando ele cai, quando vem a queda, Adão perde essa inocência e automaticamente perde a essência. E quantos de nós não estamos se perdendo ao meio do caminho de ofertas que nós estamos tendo todos os dias, para que nós venhamos crescer, e perdemos a essência de Deus no meio do caminho? E nós precisamos entender que Jesus, Ele te convida hoje a voltar à verdadeira essência da adoração, a verdadeira essência de quando nós fomos criados. Ele convida eu e você para voltar à inocência, a sermos incapazes
de fazer o mal. É isso que Ele nos convida essa noite. Sabe por quê? Porque a criança, ela tem simplicidade. Ela tem fé. Ela tem uma fé verdadeira. Não uma fé desconfiada. É uma fé verdadeira. Porque assim como as crianças confiam plenamente em seus pais, Jesus nos convida a ter uma fé simples e confiar plenamente no nosso Pai Celestial. É isso que Ele quer nos ensinar. Uma confiança sem complicação. Uma confiança sem questionamentos. Uma confiança sem murmuração. Uma confiança plena. Porque em Hebreus 11 diz o quê? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E em Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é tão interessante, que o Senhor, Ele é tão perfeito, tão intencional, que a palavra ela é muito clara. Nós que complicamos a palavra. Quando nós falamos para uma criança que nós vamos fazer algo por ela, e ela vai receber ou ela vai viver algo, a criança acredita que o pai fala. E ela tem convicção que o pai vai cumprir a palavra. É esse tipo de fé que Deus quer que a gente tenha. Quando Ele promete, você não fala assim, será? Você fala, amém, e eu vou ver essa promessa cumprir. Porque se eu falo para o Thomas, filho, a mamãe vai te levar na Disney. Toda hora ele pergunta quando. Porque ele tem convicção de que eu vou cumprir com a minha palavra. Por isso que eu não falo. Entende? Criança, a gente não pode falar o que nós não vamos cumprir. Porque ele vai acreditar naquilo que você falou. Até o último segundo da vida dele, ele vai acreditar naquilo que você falou. E nós temos que ter essa fé. Se Deus falou, nós temos que acreditar até o último respirar da nossa vida. Porque Ele não é homem para mentir. Ele fala e Ele cumpre. E é essa fé que Ele quer. E o interessante é que a criança, ela não está vendo aquilo que a gente prometeu, mas ela acredita. E ela acredita naquilo que nós falamos, não o que ela está vendo. E é essa criança, é esse coração que o Senhor quer que nós venhamos ter a partir dessa noite. É o entendimento de viver uma plenitude. Viver verdadeiramente direcionada pelo Pai. Direcionados pelo Pai. Com sensibilidade à voz do Espírito. Porque às vezes nós não buscamos da forma que nós temos que buscar. Nós não temos um relacionamento com Deus como as crianças têm com o Pai. De confiança, de amor, de obediência, de entrega. Nós não temos, e é esse relacionamento que o Senhor quer de mim, de você. Sabe por quê? Porque a criança, ela confia e ela depende. A criança, ela reconhece a sua dependência dos pais. Totalmente dependentes. E nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Tem coisas que é para nós fazermos. A gente tem que ir lá e pôr a mão na massa. Mas a gente tem que pôr a mão na massa naquilo que o Senhor manda. Porque às vezes nós fazemos um monte de coisa que o Senhor não mandou. Aí frustra e murmura. Poxa, eu fui lá, eu fiz, eu cavei o buraco. Mas quem falou que Deus mandou você cavar o buraco? Quantas vezes as crianças fazem coisas que nós não mandamos, não falamos, e ela vai lá e faz o quê? Quebra a cara. E depois o que a gente fala como mãe? Te avisei. Não é isso? E o Senhor tem falado com a gente todos os dias. Eu falei para você fazer isso? E aí a gente vai lá e erra, ele fala, te avisei, filha, levanta. Eu te avisei para não fazer isso. É ou não é?
Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Mas para a gente ser obediente à voz de Deus, nós precisamos se arrepender como aquela criança. Nós temos que confessar os nossos pecados como essa criança que testemunhou aqui. A nossa vida, ela é um ciclo de arrependimento diário. Ah, pastora, mas Jesus já morreu por mim. Levou sobre Ele. Já perdoou os meus pecados. Amém, Ele fez isso mesmo. É por isso que você está aqui hoje. Mas nós temos uma natureza pecaminosa. E nós erramos todos os dias. E todos os dias nós somos adultos suficientes para errar. Mas nós não somos adultos suficientes para se arrepender. Nós somos corajosos para errar. Mas nós não somos corajosos para confessar. Uma criança confessa. O que você fez? O que você fez? Já chora, mas fala. Entendeu? E nem que seja chorando. Mas a gente tem que confessar. Porque a palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é justo para nos perdoar e para nos limpar de toda a injustiça. E nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confiar que o Senhor vai nos perdoar, que o Senhor vai fazer através da nossa vida, porque o Senhor perdoou aquela garotinha e ela ouviu a voz de Deus. Nós precisamos ser dependentes todos os dias dEle, totalmente dependentes dEle. Que da mesma forma, nós somos chamados a ter um coração humildes, reconhecendo a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando nós apoiamos no nosso entendimento, com certeza não vai dar certo. Nós precisamos sim buscar conhecimento todos os dias, gente. Porque a inteligência nós nascemos com ela. O conhecimento a gente adquire. Mas a sabedoria só vem do alto. E a sabedoria está totalmente livre para vocês. Basta nós buscarmos. E é essa dependência que nós temos que entender. Que nós precisamos confiar no Senhor e não se apoiar naquilo que você sabe, ou naquilo que você pensa, ou naquilo que você tem. Porque quando você for para uma cova, você não vai levar o que você tem. Você não vai usar o seu conhecimento. Mas a sabedoria que você buscou de Deus, você teve direcionamento toda a sua vida, e aquilo vai fazer você viver a eternidade com Ele. E é isso que nós precisamos entender. Essa dependência de filho e pai é uma coisa tão incrível. Quem tem filho de até 5 anos, levanta a mão. Seu filho fala para você quando a roupa dele está pequena: mãe, tem que comprar roupa, tá? Minha roupa está pequena. Mãe, acabou meu leite. Filho de 2, 3 anos faz isso, gente? Quando ele acorda, a roupa de 4 anos já está lá. Aí ele faz 5, quando ele acorda, a roupa de 5 já está lá. Quando ele acorda, o pão está na mesa. Não é não? Quando ele pisca, o guarda-roupa dele já foi todo renovado. Por quê? Porque ele tem um pai. Quando eu falo pai, gente, é a pessoa que sustenta aqui o lar, que seja a mãe, que seja os pais, que seja um avô. Entenda isso. Ele tem alguém que zela, que cuida. A criança, ela não sai pedindo as coisas para o pai, daquilo que ele já te sustenta, não. Entendam isso. A criança, ela é totalmente dependente de Deus. E nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. Saber que Ele vai nos sustentar. É uma promessa dEle. Ele é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. O que é necessidade, Ele sustenta. E às vezes a gente fica gastando as nossas orações pedindo coisa que Ele já está nos sustentando.
mas não ora. Pai, me dá sabedoria. Pai, me dá dons. Pai, me usa naquele lugar. Pai, me usa para curar, para transformar. Pai, eu quero ver a tua face. Pai, eu quero ter experiência com o Senhor. Pai, cadê o Senhor? Não estou te ouvindo. Quando nós fazemos orações assim? Pai, a minha conta está atrasada. O Senhor não vai pagar, não? Ele manda suar e trabalhar. A gente tem que se posicionar como filho, mas entender que as nossas necessidades, Ele já está cuidando. Mas essa dependência só tem quem é filho. Quem não é filho não entende isso. Não entende. Porque não é humilde o suficiente. E uma criança, ela é humilde. O que você pede para a criança, ela faz. Se eu falo para o Iago pular aqui, porque eu vou pegar ele, ele pula. Ele não pensa nem duas vezes, ainda conta 1, 2, e vai correndo e pula. E às vezes Deus fala, vai filha, eu estou com você. Vai que eu estou com você. Não, Deus, está muito alto, eu não vou. Eu não vou dar esse passo, eu não vou. E Deus falando, pula filho, pula que eu vou te levar, eu estou com você. Não, Deus, é muito alto. Se eu cair daí, eu vou machucar. Não está confiando no Deus que você serve, porque falta relacionamento, intimidade, sensibilidade. Para falar sim e falar, Deus, eu vou pular e eu sei que o Senhor vai me segurar. Falta dependência, falta humildade. A mente das crianças é mais maleável, é receptiva, mas a nossa mente de adulto não é. Nós não temos um coração ensinável. Nós não temos uma mente maleável. Sendo que a palavra fala que a nossa conversão, quando nós convertemos, nós temos uma renovação de mente e não de coração. Mas a nossa mente não está preparada para ser exortado. A nossa mente não está preparada para ouvir talvez um não. Porque os filhos também ouvem não. E eles têm que aceitar aquele não. É ou não é? E nós temos que ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Aceitando o seu sim, mas também aceitando o seu não. Porque a gente que já é pai e mãe, quando nós falamos não é para o bem da criança, não é? E por que a gente vira o bico e fica com raiva de Deus quando Ele fala não para você? Sendo que nós já temos o entendimento que é para o nosso bem. Poxa, quando nós murmuramos contra Deus, nós estamos com raiva de Deus. Quando nós murmuramos contra Deus, nós não estamos aceitando a soberania de Deus. E a única coisa que Ele quer de nós é um coração quebrantado e contrito. Ele não quer sacrifício, Ele quer um coração arrependido, um coração dependente, um coração de uma criança. Em Filipenses 2, 5 até o 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele teve humildade, ele abriu mão da sua igualdade com Deus. E nós nem somos Jesus e queremos ser Deus. Nós nem somos Jesus e nós queremos ser Deus. Falta humildade. Falta humildade no nosso coração. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas na nossa vida, para que nós venhamos parar de ser e Ele ser em nós. Nós precisamos entender que não é só o que nós fazemos, é o que Ele faz. É tudo sobre Ele, é tudo para a glória dEle. E nós precisamos entender que a criança, ela tem aceitação, ela tem amor incondicional.
Quando o Iago ou o Thomas fala que me ama, ele não fala que me ama porque ele quer algo. Ele fala que me ama porque o coraçãozinho dele sentiu de falar que me ama. E às vezes nós buscamos o Senhor com mais intimidade quando nós queremos alguma coisa. Quando o negócio está ruim, a gente começa a fazer jejum. Quando a gente perde o emprego, a gente começa a vir no pray. É ou não é? Quando perde o namorado, começa a vir todos os cultos, porque não tem mais o que fazer, aí vem nos cultos. Qual está sendo a sua primazia? Porque Jesus não tem que ser sua prioridade, Jesus tem que ser sua primazia, acima de todas as suas prioridades. E nós precisamos amar incondicionalmente. É sem querer nada em troca. É amar ao Senhor de todo o nosso coração. É adorar Ele de toda do nosso espírito, do nosso coração, de tudo. Ele tem que ser primazia. Nós temos que amar Ele acima de todas as coisas, independente do que Ele pode te dar. Sabe por quê? Porque tudo que Ele pode te dar, Ele já te deu na cruz. Se você não recebeu ainda algo dEle, é porque você não se posicionou para receber. Porque você não está conforme Ele quer que você esteja. Que você não está preparado para receber aquilo. Mas aquilo já está aqui, ó, liberado para você. Se posicione. Seja como uma criança. E nós devemos nos lembrar. Em Tiago 2, do 8 ao 9. Nos ensina que nosso dever é amar a todos, como a Bíblia nos ensina. Amará teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado. Além de amar o Senhor incondicionalmente, você tem que amar as pessoas incondicionalmente. Não é amar as pessoas porque ela tem algo para te dar. Não é amar a pessoa porque ela pode te levar em lugares que você jamais pisaria. Não é orar pela pessoa achando que ela vai fazer algo pela sua vida de gratidão. É por isso que tem um monte de crente frustrado. Porque faz, não recebe nada em troca e fala: ingratos, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou servir mais a igreja. Eu não vou atender ninguém mais. Eu não vou atender aquela pessoa mais. Eu não vou orar mais para ninguém. Porque é tudo ingrato. Na verdade você não faz para que a pessoa te dê algo. Você faz porque já foi feito por você, querido. Você faz porque você já foi salvo. Você faz porque você já vai morar com o Senhor na eternidade. Porque você institui o reino de Deus aqui na terra. Aonde você pisa, você está instituindo o reino. Você vai orar, você vai amar, você vai curar, você vai fazer milagres, você vai abraçar pessoas, você vai perdoar pessoas, você vai representar Cristo aqui na terra. Porque um dia você disse sim para Ele e agora você vai cumprir o seu sim. Você vai honrar a sua palavra. Porque o Senhor, Ele honra a dele todos os dias. E a parte falha do relacionamento entre nós e Deus somos nós. E nós como igreja, nós temos que nos posicionar hoje como criança. Com o coração de uma criança. Com a dependência de uma criança. Vivendo maravilhadas e surpresas todos os dias, porque a criança, gente, ela vê o mundo com maravilhas e surpresas. Tudo é lindo, tudo ela está feliz, tudo ela está grata, tudo é uma surpresa. Se você chega em casa com um brinquedinho de R$1,99, é uma festa, é uma surpresa, é uma gratidão, é sorriso. E o que o Senhor tem te dado? E como que está o seu coração? Grato? Ou falando assim: Deus, mas cadê aquilo que não chegou ainda? Precisamos viver como criança. Devemos ter inocência, simplicidade, fé, confiança, dependência, humildade, amor e gratidão. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer dos filhos.
do verdadeiro filho. Deus quer um relacionamento íntimo, genuíno, puro. Onde Ele manda você ir, você precisa ir. Se Ele manda você pular, independente da altura, você pula. Porque Ele vai estar do seu lado, com a sua mão direita vitoriosa. E Ele vai fazer você vencer. Mas para que o nome dEle seja glorificado. E para aquela vitória seja um testemunho, para que outras vidas conheçam a Cristo através de você. É isso que Ele faz. Ele quer que sejamos como uma criança, totalmente dependente dele. Ele se fez homem, Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou claro que nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração de uma criança. E é isso que Ele quer de mim e de você. Vocês continuam me amando? Meia dúzia, já tá bom. Porque eu tô aqui, gente, com todo temor no meu coração. Porque quando eu levo a palavra, eu ouço ela primeiro.